Estão vendo minha tela aí? Tamo. Beleza. É aquele de AZ, é? AZ? É aquele Não, exercício de AZ? não sei. É Não, tanto naquele lá exercício não, que eu naquele lá não. nem... Aquela é a lista 1. Já estamos na lista 2 já. Ixi, peraí. Professor, o exercício Oi. é aquele que tem de 1 a 15, é? As questões? Não, aqui está de 1 a 8. Ó, o primeiro é essa tabela aqui que tem que ser preenchida. Vou lembrar. Eu passei isso aqui para vocês. Deixa eu ver aqui no site. De 1, a lista 2. Deixa eu ver se é essa aqui. Professor, esse exercício aí, quando o Fernando resolver ele aqui, pode mandar para o senhor? Como é que é? Não, precisa de mandar não, né? Vamos corrigir agora. Ah, beleza. Beleza? Ah, esse aí, caramba, velho. Eu fui ver agora. Você mandou na aula passada? Na aula passada, toda aula eu disponibilizo uma lista, tá? Hoje eu vou Caramba. disponibilizar a lista 3. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. Bora. Fazer isso aqui, a gente tem que relembrar aquele código de cores, tá, né? Onde cada cor é... Cada cor é equivale a um número. E 10%. Então, Prefeitura, Municipal, de Valinhos, Lava, vacas, cavalos e bois em ouro, prata. Então, o primeiro é o preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, ouro e prata. Ok? Então, muito bem. Então, aqui, ó, vamos colocar as cores de acordo, colocar o valor aqui de acordo com as cores. Exercício 1, que é o item 1. Então, a primeira cor, vou colocar aqui a primeira, segunda, terceira e quarta cor. Então, a primeira cor, verde. O verde é o número 5. Vamos ver 5. Segunda cor, azul. Azul é o 6. E aí a terceira, né? A terceira é o multiplicador, né? 10 elevado ao número da cor. Como aqui a terceira cor é a vermelha, então vai ser 10 elevado a 2, que 2 é o número da cor vermelha. E a quarta cor, ouro é mais ou menos 5%, né? Mais ou menos 5%. Então, só a gente fazer esse cálculo aqui. 56 vezes 10 elevado a 2. Só pegar a calculadora aqui. Está bem lento aqui o negócio. Se for sempre, como dividir? Então, ó, 56 é aqui embaixo, né? Vezes 10 elevado a x. E aí, 10 elevado a 2. 56 vezes 10 elevado a 2. 5.600. 5.600 equivale a 5,6 vezes 10 a terceira, né? Mas o 10 elevado a terceira é o K. Então, 5,6 K ohm. E aí, mais ou menos 5%.
5%. Ok. Agora já a segunda, ela é o contrário, né? Já te dá o valor e quer que você descubra as cores. E aqui tem um caso particular, que aqui ele está dando de 1%, né? Eu falei para vocês aqui, ouro e prata é 5%, né? 5% e 10%. Mas nesse caso do 1 aqui, eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 2,2K. Né? Então, 2,2 vezes 10 a terceira é igual a 2.200. Né? 2,2 vezes 10 a terceira é igual a 2.200 ohms. Então, quais cores que eu vou colocar aqui e vai me dar esse valor? Vamos lá. Então, tem que descobrir as duas primeiras cores. A terceira cor, que vai usar o nosso multiplicador. E aí fazer o cálculo, né? Então, 2,2 ou 22 aqui, eu posso colocar as duas primeiras cores como vermelho, né? Ó. Porque o vermelho é o 2, então vermelho e vermelho. 2 e 2. E aí, vezes 10 elevado ao número. Então, vezes 10 elevado a quanto? Que multiplicando por 22 dá 2.200. Vezes 10 elevado a 2. Se eu fazer, ó, 22 vezes 10 elevado a 2, 2.200. Okay? Então, percebam o seguinte. Quando eu vou fazer aqui utilizar as cores aqui, usar o código de cores, eu não considero a vírgula. Tá? Eu não considero a vírgula. Por isso que eu não posso pegar aqui 2,2 vezes 10 a terceira e aí achar que a terceira faixa vai ser ao laranja, porque é 2,2 vezes 10 a terceira. Não. Tá? E não tem vírgula aqui. Eu tenho que considerar 22. Tá? Quando eu vou fazer o código aqui, eu não considero vírgula. Então, vai ser aqui vermelho, vermelho e vermelho. E aí, tem um caso particular aqui que é a variação aqui de 1% para mais ou para menos. Existem alguns resistores bem específicos, né, que são bem precisos, eles variam muito pouco, e aí a variação dele é pequena, 1%. E nesse caso aqui, 1% é o número 1 de marrom. Tá? Então, alguns casos muito específicos, você vai ter o marrom na última faixa. Tá? Então, você tem aqui 1%. Ok? Muito bem, então vamos fazer outro aqui. O item 3. Então, ó, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, senhores. Então, olha lá. Primeira cor, marrom. Marrom é o 1. A segunda cor é o vermelho. O vermelho é o 2. A terceira cor é marrom. Aí já vai ser 10 vezes... vezes 10 elevado a cor marrom. 1. E a última cor é o prata, mais ou menos 10%. Então, 12 vezes 10 elevado a 1, 120. Então, nesse caso aqui vai ser 120 ohms. Uma variação de 10%. Vou fazer... Tinha um outro caso específico. Esse caso aqui, ó. O 8 é um caso específico também, um caso particular. Vamos lá. Como que eu faço para chegar nesse valor aqui? Pois eu tenho até que falar com o pessoal da turma Z2
eu passei uma informação imprecisa para eles. Passei a informação correta. Mas vamos lá. Esse caso número 8. Então, a primeira cor, 1. O 1 vai ser o marrom. A segunda cor, 2. Vermelho, né? 2. Então, olha lá, ó. O valor da resistência é 1,2 ohms. Então, qual... Eu tenho 12 vezes 10 elevado ao número, e eu tenho que colocar algum número aqui que faça com que esse 12 vire 1,2. Então, em casos específicos, na terceira faixa que eu tenho 10 elevado ao número negativo. Né? Para mim, obter aqui esse número negativo, para mim transformar esse 12 vezes 10 alguma coisa e virar 1,2, eu tenho que colocar aqui, para esse caso, 10 elevado a menos 1. Se eu fizer 12 vezes 10 elevado a menos 1, 1,2. Né? Então, para esse caso, quando eu preciso de ter números negativos aqui na terceira faixa, eu utilizo o ouro e o prata na terceira faixa. É um caso bem particular, muito específico. Né? Que aqui o ouro é 10 a menos 1 e o prata 10 a menos 2. Então, para esse item 8 aqui, a primeira cor seria o marrom. A segunda cor, vermelho. A terceira, ouro, né? É um caso bem particular. E na última cor, como é 1%, marrom também. Alguém chegou. Ok, pessoal? Acho que tinha um colega que estava com alguma dificuldade. Era algum desses exercícios aqui ou não? Podemos seguir? Está tranquilo? Está difícil? Pessoal, cadê vocês? De boa, professor. De boa, de boa. Tem mais aí. Henrique, Silvio, Ricardo, Divino. Podemos seguir? Pode sim, eu estava com dúvida nesse 11 com 11 aí, né? Aí pode ser. Tá, beleza. Vamos fazer só mais um aqui, que eu não fiz. Então, só fazer aqui o 16. Então, 840K, né? E 10%. 10% eu já sei que a última cor é o prata. Então, 840. Então, a primeira cor, 8. O 8 é o cinza. Né? E o 4 é o amarelo. Então, cinza, amarelo. E na terceira faixa, eu tenho que multiplicar esse 840, esse 84. Eu multiplicando 84 vezes 10 elevado ao número, tem que dar 840K, ou 840 mil. Né? Então, eu teria que colocar aqui, acho que 10 elevado a 4. Vamos ver se vai bater. 84. 10 elevado a 4. 840 mil. Perfeito. 840 vezes 10 é a terceira. 10 é a terceira é o K. Beleza, então a terceira faixa é a cor número 4. Cor número 4 é o amarelo também. Bem, então, pessoal, depois treine isso aqui. Se alguém tiver uma curiosidade maior, hoje facilitou muito. O celular tem os aplicativos, os códigos de cores de resistores. Você pode tentar fazer aqui os exercícios
E aí depois você confere lá no aplicativo que ele te dá as cores certinho, tá? Professor, faz o 17 aí, 0,1. 17? Muito bem. Ó, o 17, está dizendo aqui que é 0,11K, né? 0,11K, ou 0,11 vezes 10 elevado a 3. É isso? 0,11 vezes 10 elevado a 3. Então, quanto que equivale esse valor aqui? 0,11 vezes 10 elevado a 3. 110. Né? Então, esse resistor aqui é de 110 ohms. Okay? Então, quais as coisas que eu preciso de ter aqui para chegar nesse valor de 110? Então, vamos lá, ó. 110. Então, lá, ó, 110. O que eu vou fazer aqui? Vamos apagar isso aqui. Nossa, está bem lento a internet. Então, lá, nosso número é 110 ohms. 110 ohms. Então, para mim chegar nesse valor, eu vou colocar aqui ó, a primeira cor 1, a segunda 1 e a terceira tem que multiplicar por alguém que dá 11 vezes 10 dá 110, não é isso? 11 vezes 10 dá 110. Então, esse 10 elevado a 1. Só para tirar a dúvida. 11 vezes 10 elevado a 1, 110, isso mesmo. Então, aqui, ó, a primeira cor é 1, a segunda cor é 1, a terceira cor vai ser 1 também. Então, tudo marrom. Alguém chegou. Então, o 17 vai ser marrom, marrom, marrom. E aí, como ele é 1% também marrom. Então, todas as cores serão marrom. Isso aqui é... Eu nunca vi um resistor assim. Isso aqui está mais para cálculo teórico somente. Mais algum? Podemos seguir? Tá tranquilo. Por mim, pode. Então, vamos lá, então. Vamos fazer mais um exercício aqui da lista. Isso de certo. Então, vamos fazer aqui. Então, aqui, né, ó, esses exercícios aqui já estão aplicando a lei de Ohm, né, ó. A formulinha é igual a tensão, igual a resistência vezes a corrente, né? Porém, aqui nós temos que fazer aquela associação para simplificar o circuito, né, e deixar somente uma resistência. E aí eu facilito o meu cálculo, né, achar uma resistência total aqui. Então, uma resistência total, como é um circuito em série, ó, só existe um caminho para a corrente, né? Ela sai do terminal positivo e chega no terminal negativo. Então, aqui é somar as resistências, R1 mais R2. Para esse caso, R1 aqui é 1 e R2, 2,5. Então, R total, 3,5. A tensão é igual a 7. Agora eu vou aplicar a lei de Ohm, né? Eu vou aplicar a lei de Ohm. Então, V é igual a R vezes I. O V é igual Mas a aí, 7. eu não entendi foi nada que tu me mandou. Deu certo o desenho, como é que é? Mas deu certo mesmo? Tu conseguiu enviar os negócios? Deu certo, né? Quem tá falando? Alguém falou, João Vitor, João, você tá com o áudio aberto aí. João, Eita, foi mal, professor. então vamos lá então, ó. Então, substituindo aqui na lei de Ohm, o V, 7 volts, a resistência total, 3,5, e a corrente é que eu vou achar, né? Vezes a corrente.
Aí eu vou isolar a corrente, né? 3,5 está multiplicando a corrente, ele passa para cá dividindo. 7 dividido por 3,5 é igual a I. I é igual a 2. 2 amperes. Então, aqui, letra B. Muito bem. Vou fazer mais um aqui. Ó, exercício 4. Aqui ele está pedindo para achar a resistência total, né? O R total. E eu tenho 3 resistores. R1 mais R2 mais R3. Então, somando, tem que fazer a conversão. O R1, 2,7. Valor bem baixo. R2, 4,7. K. 4,7K. Eu tenho que fazer a conversão. 4,7 vezes 10 é a terceira. E o R3, 1,5 mega. 1,5 vezes 10 elevado a 6, que é o mega. E aí, só somar todo mundo. 2,7 mais 4,7 mais... Opa, não. 4,7 vezes 10 elevado a 3 mais 1,5 vezes 10 elevado a 6. Deu esse valor gigante. Então, dá aproximadamente 1,5. Nossa, deu um número gigantesco. Eu acho que eu errei algum dígito aqui. Ele está dando praticamente igual ao resistor 3. Mas é isso. R total, aproximadamente 1,504 mega ohm. Muito bem. Vamos lá, vamos ver mais algum aqui. Aí o item 5 aqui, ó, também para calcular a corrente, né? Então, qual seria a fórmula da corrente? I é igual a V sobre R. Né? Então, qual será a corrente se a fonte for de 12 volts? Então, 12 dividido por esse número aqui, 1,504 vezes 10 elevado a 6. Quanto que dá? Então, usando a calculadora, né, ó, o último resultado que eu fiz é o valor da resistência total. Né? O valor da resistência total. Como eu vou utilizar esse resultado aqui no meu cálculo, né, aí tem a tecla ANS aqui, que ela grava o último resultado. Então, eu não preciso digitar novamente esse número. Então, eu faço isso aqui, ó, 12 dividido por ANS, que é o último resultado. E ele vai me dar o valor. 7,97 vezes 10 a menos 6. Então, para esse caso aqui, a corrente será 7,97 vezes 10 a menos 6 amperes. Né? Ou 7,97, o 10 a menos 6 é o microampere. Muito bem. Vamos ver mais algum exercício aqui que a gente possa resolver. Aí a gente já começa o conteúdo novo. Aqui eu respondi o 8. Isso 8. Então, por uma resistência próxima à corrente de 150 microampere, sendo que a fonte de tensão de 1,8 volts. Qual o valor da resistência? Então, lei de Ohm, R igual a V sobre I. Então, 1,8 dividido por 150, e o micro é 10 a menos 6. Então, jogou na calculadora.
1,8 dividido por 150 vezes 10 a menos 6. 12.000, ou 12 vezes 10 a terceira. 12 vezes 10 a terceira, ohms, ou 12K ohms. Lembrei de um ponto aqui que eu não falei para vocês. Só para voltar no exercício 1 aqui. No exercício 1, tá aqui, ó. O item 6 aqui, ó. O item 6 está aqui, ó. 2K7. Tá? 2K7 ohms. Essa é outra forma de representar valores de resistências, tá? Valores de resistores. Mas esse número aqui é a mesma coisa que 2,7K ohms. Okay? Que alguns fabricantes, eles substituem a vírgula, né, pelo múltiplo. Tá? Então, 2,7K é a mesma coisa que 2K7, é só a representação que é diferente, tá bom? Isso acontece em alguns fabricantes. Tá? Eu não tinha falado. Muito bem. Então, vamos lá. Mais alguma dúvida dessa lista? Podemos avançar um pouquinho? Como pode avançar, professor? Vamos avançar, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ter umas 8h30, a gente dá uma pausa, depois a gente prossegue novamente. Então, agora vamos falar sobre resistência variável. Esses valores de resistores que nós calculamos ali, apesar de eles terem uma variação percentual, mais ou menos 5%, mais ou menos 10%, mas aqueles resistores são considerados resistores fixos. Ele tem um valor fixo, e aí ele pode variar, tem uma tolerância de variação em torno daquele valor fixo. Já no caso aqui das resistências variáveis, tá? O símbolo dela é um resistorzinho com uma setinha aqui, ó. Essa setinha indica que ela é variável, tá? Você tem uma faixa de valores que esse resistor pode variar. Por exemplo, vamos supor que você tem um resistor que varia de 0 a 50 ohms, ou de 0 a 1 kΩ, né? Ou de 0 a 10 kΩ. Então, isso são exemplos de resistores variáveis. Ele tem uma faixa completa de variação, né? Os fixos é igual nós vimos já, por exemplo, 5 kΩ, e aí ele tem uma variação percentual em torno desse valor. Tá? Então, essa é a diferença do resistor fixo para o resistor variável. Bom, então, quando vocês virem em algum circuito esse símbolo aqui de resistor, com essa setinha, é porque essa resistência ela é variável. Tá bom? Ela pode variar dentro da faixa que ela opera, né? Tem um valor mínimo e um valor máximo. Muito bem. Uma outra característica de resistores, né, característica é a linearidade ômica. Linearidade ômica. O que é isso? Se eu aplicar um determinado resistor fixo, ou até mesmo variável, né? Mas vamos considerar um resistor fixo aqui que a gente já estudou. Vamos ver aqui um resistor fixo ligado a uma fonte de tensão, de corrente contínua. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, vou calcular a minha corrente em função da variação da tensão. Eu vou considerar que meu resistor é de 2 ohms.
Certo? Então, se eu colocar aqui uma fonte de tensão de 5 volts, eu vou ter uma corrente de 2,5 amperes. Né? Se eu mantiver o mesmo resistor de 2 ohms e aumentar a minha fonte para uma fonte de 10 amperes, a minha corrente será, fonte de 10 volts, a minha corrente será de 5 amperes. Então, fazendo isso, eu consigo traçar um gráfico. Vou tentar fazer um gráfico aqui. Um gráfico de V e I. Tá? Com esses valores. Né? Então, Ficou muito retinho, não, mas... Então, para um valor de 5 volts, eu tenho uma corrente aqui de 2,5. 2,5. Aí eu subi minha tensão para 10. Eu vou ter uma corrente de 5 amperes. Supor que eu aumentei minha tensão para 20. Aí eu vou ter uma corrente para 10. Aqui, ó. Proporcionalmente, né? O valor da tensão está subindo proporcionalmente ao valor da corrente, né? E vice-versa. Então, eu tenho uma característica linear, né? Se eu traçar uma reta aqui, ó, tem uma característica linear. Os valores vão subindo proporcionalmente, né? O valor da tensão e da corrente vai subindo proporcionalmente ao valor de R. Então, essa reta aqui representa o valor da resistência. Então, esse gráfico, quando vocês viram um gráfico desse, isso aqui é uma característica linear, tá? Onde todas as variáveis, elas, vamos dizer assim, elas se movimentam da mesma forma, né? Proporcionalmente uma a outra. E aí existe um caso, que são os resistores não lineares. E a curva de um resistor não linear, ela é mais ou menos assim. Para alguns valores de tensão, a corrente é quase zero. E para outros valores, a corrente é infinita. Então, essa curvinha verde aqui, ó, ela é um resistor não linear. Não linear. O que é isso? Então, nesse exemplo aqui, vamos imaginar que esse ponto aqui é 50 volts. Então, aqui, para todos os valores de corrente, né, todos os valores de tensão, 5 volts, 10 volts, 20 volts, a minha corrente é muito baixinha, muito pequena. Muito pequena. Aí, quando minha tensão chega aqui em 50 volts, a minha corrente sobe. 5, 10, 15, praticamente infinito. Né? Então, essa curva aqui, ela não é uma reta, né? Ela não é uma reta, ela é não linear. Né? Ela é não linear. E aí, onde é aplicado esses casos aqui? Esses casos aqui são um exemplo clássico, é o para-raio. Não sei se alguém já teve oportunidade de ver um para-raio ou conhece um para-raio. O para-raio fica ligado à rede elétrica, né? E, por exemplo, no nosso caso, nós temos na nossa casa aqui 220 volts. Então, existem alguns pontos do circuito de distribuição que tem um para-raio ligado lá ao 220 volts. Dá um exemplo de 220 volts. Então, vamos supor que, trazendo para o nosso exemplo aqui, o 220 volts estaria aqui, ó. Né? Esquece esses 10 aqui, 5, 20 e 50. Vamos supor que o 220 volts está aqui. Então, para esse caso aqui, o para-raio vai enxergar uma tensão razoável, mas a corrente vai ser muito baixa. Tá? Aí vamos supor que caiu um raio na rede, né? E aumentou esse valor aqui para uns valores muito altos. Né? Valores muito altos, sei lá, 400 volts. 400 volts, dá um chute aqui. Então, o que o para-raio vai entender? Ele é ligado, um terminal dele à rede e outro terminal ligado para a terra. Opa, ele está vendo aqui o seguinte, tem alguma coisa normal, tem uma tensão muito alta aqui, esse valor aqui
ele não pode ficar presente na rede, porque senão vai danificar algum equipamento. Então, ele torna a resistência dele praticamente zero para drenar essa energia, né, aumentando a corrente por ele para a Terra. Então, quando chega em tensões muito altas, o para-raio começa a conduzir corrente. Aí a corrente tende a infinito no para-raio, né? E aí ele protege toda a rede, escoando esse excedente de energia para a Terra. Tá? Então, esse é um exemplo de resistência não linear. Okay? Ficou claro aqui, pessoal? Alguma dúvida? O que é linear e o que é não linear? Estão quietinhos? Ficou, professor. Tudo bem. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Agora nós vamos falar aqui sobre quedas de tensão. O que é isso? Quedas de tensão. Então, um determinado circuito aqui, ó, vamos colocar aqui com 3 resistores. Então, determinado circuito, eu tenho a tensão da fonte, uma resistência 1, uma resistência 2 e uma resistência 3. Tá? Então, eu tinha falado para vocês na aula anterior que no circuito elétrico eu tenho os elementos ativos e os elementos passivos, né? Ou seja, os elementos ativos são os que fornecem energia para o circuito, né? São as fontes do circuito. No caso aqui, a fonte de tensão é o elemento ativo. E os elementos reativos, né? ou receptivos, vamos dizer assim, são as resistências. Elas recebem essa energia do circuito. Quem falou algo aí? Tá de boa. Ricardo quer falar. Fala aí, Ricardo. Professor, o DPS tem alguma coisa a ver com queda de tensão? DPS? Porque DPS tem sim. O DPS é um exemplo de uma resistência não linear. É esse caso aqui, ó. A curva do DPS é essa curva em verde aqui, ó. Então, a tensão normal, ele não vai atuar, né? Mas aí quando você tem uma alta tensão chegando ali no ponto onde ele está instalado, a resistência dele vai para praticamente zero, e aí a corrente vai correr por ele, né? Vai passar por ele, até extinguir o distúrbio de tensão que é ali naquele ponto. Perfeito. O DPS é uma resistência não linear, tá? Chamado dispositivo de proteção de surto, né? É exatamente isso aqui, ó. Você tem uma rede de 220 volts, por exemplo, né? E aí você tem um surto de tensão, né? Parece uma tensão muito alta ali, ó. 400 volts. Com certeza o DPS vai atuar. Perfeito, uma boa observação. Alguém quer falar? Professor, Oi? é porque eu trabalho fechado, também trabalho autônomo. Eu tô fazendo eu fiz um serviço ali na Vicente Pires. Uhum. Aí eu instalei o DR, o cara pediu o DPS. Eu coloquei o DPS porque eu perguntei pro senhor. Aí o cara é estudante de engenharia elétrica, o dono da casa lá. Aí pediu para instalar o DPS, só que eu não entendi. Aí eu entendi agora o que o senhor falou. Agora, beleza? Isso mesmo, isso mesmo. Agora as distribuidoras estão exigindo tanto o DR como o DPS, tá? Tanto o DR como o DPS. Também, eu sou de São Paulo, esses dias eu fiz lá na casa do meu pai, ele padrãozinho de entrada já tem que ter um DPS, senão eles não ligam. Alguém quer falar mais algum ponto? Se alguém levantou a mão. Eu vi aqui, alguém escreveu.
Paulo Roberto. Fala aí, Paulo. Desculpa aí, professor, eu não levantei não, porque eu esqueci de tirar aqui. Desculpa aí. Beleza. Não, tranquilo. Mas ficou claro aqui, né? Quem foi que falou sobre o DPS foi o Ricardo? Foi eu, professor, foi eu. Pois é, então, ficou claro, né? Ele ligado lá no 220, lá no 220 ou 380, realmente é o 220, ele não vai circular corrente nenhuma por ele, vai ser uma corrente muito baixa. Mas aí apareceu uma tensão muito alta, ele entra em condução, né? E aí a corrente passa toda por ele para proteger a residência do camarada lá que você instalou, entendeu? E aí, quando acontece isso, você tem que trocar o DPS, tá? Ele danifica. Professor, mas o DPS é um dispositivo que a gente... Tipo assim, eu que trabalho em elétrica, eu instalei em poucas residências, assim, em poucos prédios, coisa. É porque como é que eu posso falar? O diferente dele é que ele entra, faz e ele joga direto no aterramento. Isso mesmo. É porque ele escoa essa corrente para a terra. Esse excesso de energia, para não deixar... Imagina, por exemplo, a residência lá do camarada que você instalou o DPS. A televisão do cara lá, provavelmente é ligada no 220. A geladeira também. Imagina chegar lá 400 volts na tomada do cara. 500 volts. Vai danificar, não vai? A geladeira dele, a máquina de lavar roupa. Então, o que o DPS faz? Todo esse excesso aqui, ó, de 220 aqui até 400, 500 volts, ele drena esse excesso para a terra, para não entrar para a residência. Ele serve ali como ele está protegendo a instalação, entendeu? Ele vai fechar como se fosse um curto-circuito entre a fase, né, e o terra. É isso que ele faz, para surtos de tensão. Beleza? Beleza, professor? De boa. Uma boa observação, DPS. Não tinha lembrado do DPS, no meio do para-raio. Então, vamos lá. Quedas de tensão. O que é isso? Então, como eu falei, né, tem os elementos ativos e os reativos, né, quem fornece energia, quem recebe a energia, né? E aí, eu tenho como polarizar esses elementos. Então, para quem está fornecendo energia, né, eu coloco aqui que a corrente sai do positivo e chega lá no negativo, né, o I. Né? E aí, no caso dos resistores, né, eu polarizo eles ao contrário. Né? Aonde a corrente entra, eu considero positivo, e aqui negativo, sai pelo negativo, entra pelo positivo, sai pelo negativo, entra para o positivo e sai pelo negativo. E aí, eu identifico a queda de tensão com uma seta direcionada do negativo para o positivo. A gente tiver uma setinha aqui, ó, direcionada do negativo para o positivo. Então, e aí, eu represento essa queda de tensão dessa forma aqui, ó, V de tensão R2, ou seja, tensão no resistor 2. VR3 e VR1. Certo? Então, essa tensão aqui da fonte, ela vai ser distribuída por todos esses resistores, né? E a tensão desses resistores é chamada de queda de tensão neles. Estão consumindo uma tensão. Então, vamos fazer um exemplo numérico. Vamos colocar aqui que esse R1 vale 10 ohms, o R2 vale 20 e o R3 vale 40. E a fonte aqui é de 35 volts. Né? Então, vamos lá. Então, vamos achar a corrente desse circuito. Então, vai ser a resistência total R1 mais R2 mais R3 será 10 mais 20 mais 40. Então, a resistência total, 70 ohms. A corrente será 35, não,
colocar passo a passo. Lei de Ohm, tensão dividido pela resistência. 35 dividido por 70. 0,5 ampere ou 500 vezes 10 a menos 3 ampere ou 500 miliampere. Então, a corrente para esse circuito, 500 miliampere. E aí, como eu identifico essas quedas de tensão? Eu vou fazer a lei de Ohm, né? A lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente, relacionada somente a cada resistência. Então, para mim calcular o VR1, eu vou utilizar o R1 vezes a corrente que passa por ele. A corrente que está passando por ele aqui. Então, meu VR1 vai ser quanto? 10 vezes 0,5. VR1 é igual a 5 volts. Ou seja, desses 35 volts aqui que a fonte está fornecendo para o circuito, o R1 está provocando uma queda de 5 volts. Então, sobra para os outros dois componentes 30 volts. Okay? Então, o VR1 consumiu 5, os outros dois vão consumir 30, porque a fonte é de 35. Tá? Então, vamos ver lá o VR2. O VR2 vai ser R2 vezes a corrente que passa por ele. A corrente vai passar pelo R1, depois vai passar pelo R2. Né? Só tem um caminho para ela. Então, R2 vezes I. VR2 vai ser quanto? 20 vezes 0,5. VR2 é igual a 10 volts. Né? VR2 é igual a 10 volts. Então, a queda aqui, ó, a queda de tensão no resistor 2 é igual a 10 volts. Então, por analogia aqui, né, por análise, né, a fonte está fornecendo 35. O R1 está consumindo 5. Provoca uma queda de tensão de 5. O R2, uma queda de tensão de 10. O VR3, vocês colocam quantos volts aqui para ele estar consumindo? Seria 20? 20 volts, exatamente, né? Porque a soma dos três tem que dar a fonte, né? Não tem como eu consumir além do que está sendo fornecido. Se está fornecendo 35, esses camaradas aqui têm que consumir 35. Então, ó, O último sempre será maior, professor? Não. Não, né? Não, senhor. Por exemplo, se o R1 fosse 40 e o R3 fosse 10... Ah, é porque ele é maior, né? verdade. Esse valor vai estar atrelado ao valor da resistência, tá? E aqui a resistência é maior. Da mesma forma, se eles tivessem resistências iguais, o valor vai ser o mesmo. Okay? Então, ficou claro aqui, pessoal, o que é uma queda de tensão? De boa. Tranquilo, né? Então, beleza. Então, vou passar um exercício para vocês aqui, e aí a gente vai para o intervalo. Vamos colocar aqui, ó. R1 5,6 kΩ e R2 3,4 kΩ. Aí vamos achar aqui VR2 e VR1, tá? Agora são 8h20, 8h35, estamos de volta, tá? E aí eu já respondo esse exercício, ok? Pode ser? Beleza, professor, de boa. Beleza, né? Deixa eu deixar aqui um pouquinho mais para cima. Vocês visualizam aqui o exemplo e calculam o exercício. Beleza. Então, até as 8h35. Uma pergunta aqui do João Vitor. Só responder aqui
E qual... Não entendi sua pergunta aqui, João. Não, mas isso era só referente ao que o cara tava falando do DPS, que ele tinha instalado na fase, que também pode ser instalado no neutro, né? Que às vezes a corrente vem do neutro também, do choque, né? Do choque. não, Gente, professor, desculpa aí. Os DPS instalados se for trifase, na 3 fases, e no neutro também. No neutro também pode instalar ele também. Pode. Mas normalmente é só nas fases, né? Professor, mas hoje em dia o pessoal a gente instala também nas 3 fases e no neutro também. Não, instala no neutro também. Todos ligados para a terra, né? Aí vai todos para o aterramento. Tudo para aterramento, exatamente. Beleza. Então, senhores, até às 8h35. Professor, tem como deixar o desenho? Ah, tá.